Cabe a mim, nessa abertura da nossa rápida conversa hoje, te dizer por que a gente faz o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. É interessante que hoje eu fui informado pela Cris, que nos ajudou muito em algumas coisas nesse sentido, que cerca de 10 mil igrejas no Brasil estão celebrando o DIP hoje. É um bom número. Eu até disse aqui de manhã que nos anos anteriores nós realizamos o DIP desde que a igreja começou, e eu lembro de que o número era bem menor, era alguma coisa em torno de 5 mil igrejas. Já dobramos 10 mil igrejas. Mas mesmo assim, é um número muito pequeno, perto da quantidade de igrejas que a gente tem nesse país. Porque muita gente não tem nem ideia do que é o DIP. Muita gente não faz nem a menor noção dessa realidade, que talvez você, inclusive, não tenha conhecimento do que a gente está falando, né? E eu lembro de ter ficado durante 20 anos, praticamente, numa igreja neopentecostal, e DIP era uma coisa que passava batido. Primeira vez que eu ouvi DIP, deve ser alguma sigla econômica, né? PIB, DIP, alguma coisa do tipo, né? Mas é o Domingo da Igreja Perseguida, que é celebrado em todos os cantos do Brasil, dirigido pela Portas Abertas. E a gente realiza o DIP em parceria com a missão Portas Abertas, uma missão extremamente séria. E alguns motivos, talvez seja importante a gente colocar aqui. Por que a gente pega um domingo do ano para a gente conversar sobre esse assunto? Porque essa é uma realidade muito, muito, mas muito diferente da nossa. A realidade dos nossos irmãos na Coreia do Norte é muito diferente da nossa. Aliás, não só lá. Lá hoje a Coreia do Norte é o país mais fechado quando o assunto é evangelho. Mais fechado. Ele está no primeiro lugar do ranking de países hostis ao cristianismo, hostis ao evangelho. Junto com países do Oriente Médio, que você deve ter ideia que também são lugares de grande dificuldade para isso, mas hoje a Coreia do Norte, pela estrutura do país, um país assumidamente socialista, ditador, e aí a coisa fica pior ainda. E essa realidade passa longe da gente. Eu não sei se você teve a oportunidade de observar os quadros, as fotos, as imagens que foram colocadas aí na lateral. Elas retratam um pouco do que os nossos irmãos cristãos passam lá. Nós temos fotos de gente torturada, nós temos fotos de gente crucificada, nós temos foto de gente passando fome, em campo de trabalho forçado. E essa é uma realidade absolutamente inexistente na nossa vivência aqui no Brasil. A gente não tem ideia do que é isso, porque a gente vive uma liberdade muito linda, muito bonita, muito legal. A gente pode falar de Jesus do jeito que a gente quiser, aonde a gente quiser. Se quiser pegar um banco, subir na praça lá, subir no banco, sair pregar o evangelho, você prega. Aliás, lá em São Paulo tem a Praça da Sé, que é o lugar dos pregadores, né? Eu trabalhava ali na Rua Benjamin Constant, ali na Praça da Sé, então eu descia no metrô e era isso que eu encontrava. Os meus irmãos lá, principalmente os irmãos da Assembleia de Deus, que gostam bastante, pregando o evangelho na praça. E não tinha problema nenhum. Você pode sair distribuindo folheto. Há um tempo atrás eu estava no metrô lá em São Paulo também, e eu estava num vagão assim, voltando do seminário de noite, entrou um rapaz, ele estava completamente envergonhado, ele não devia ter muita habilidade para fazer isso, devia ser um desafio da igreja dele lá, um movimento evangelístico da igreja. Ele entrou no vagão e ele olhava para o chão assim, mas ele começou a falar de Jesus. E falar de Jesus, falou de Jesus, pregou de uma estação a outra, abriu a porta e ele foi embora. Lançou a semente. Ninguém hostilizou, ninguém criticou, ninguém mandou prender. A gente tem a igreja aqui do lado, igreja aqui, igreja ali, igreja lá. Está cheio de igreja, por tudo quanto é lugar. Lá na minha rua, lá em casa, tem umas 10 igrejas na minha rua. Algumas são bem pequenininhas, mas eles põem um som tão alto que eu ouço lá em casa. Tudo bem, não tem problema. É uma liberdade maravilhosa, completamente antagônica à realidade dos nossos irmãos. E a gente precisa falar sobre isso. E nós temos que confessar que a gente não faz muito isso, né? Tem o DIP uma vez por ano, tal, mas provavelmente domingo que vem a gente já está meio distante dessa realidade. Algo que não é bom, porque a gente tem que
pensar nessas coisas. O que é que está acontecendo com o mundo? O que é que está acontecendo com o evangelho ao redor do mundo? Aliás, uma das ações mais bonitas da missão Portas Abertas é nos conscientizar dessas coisas. É uma missão especializada nesse tipo de informação. O que é que está acontecendo? Se você é assinante dos e-mails lá que eles mandam, se você frequenta o site, se você segue eles no Instagram, siga alguma coisa que é boa, siga lá no Instagram a missão Portas Abertas, você vai receber frequentemente no teu feed lá informações sobre missionários. Pastor tal foi preso e está para ser executado. Ore por eles. Ore pela irmã tal do país, lá do Oriente Médio, que perdeu a família porque aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Essas coisas que a gente precisa saber o que é que está acontecendo para orar pelos nossos irmãos, para convivermos com isso de uma maneira mais adequada e percebermos que tem gente que morre pelo Evangelho em que a gente acredita. Gente que perde coisas pelo Evangelho que a gente acredita. E outra, a segunda razão para a gente fazer o DIP é justamente termos consciência disso e ajudarmos nossos irmãos. Como é que ajuda esse pessoal? Acho que a primeira coisa é oração, né? É o clamor. Coloque na tua agenda de oração. Orar pelos irmãos perseguidos, especialmente agora da Coreia do Norte, mas todos aqueles que sofrem pelo Evangelho. Mas também contribuir. A gente já teve agora o nosso momento de contribuição, mas eu reforço isso, não é? Deixe-se usar na tua generosidade também. Durante a semana pode fazer o teu depósito, a tua transferência para a conta da comunidade. Nós separaremos o valor, enviaremos lá para a missão Portas Abertas, que precisa desse recurso, que faz um trabalho, como eu já disse, importantíssimo, trabalhando o apoio a missionários, sustento a missionários, legalização, situações jurídicas, judiciais, internacionais, a coisa é bem séria, e o Portas Abertas faz todo esse trabalho, e precisa de dinheiro para fazer isso, e nós vamos ajudá-los. Então, se coloque também à disposição nesse sentido. Oração e contribuição é uma coisa que não pode faltar na nossa ajuda para esses irmãos. Mas uma coisa interessante, eu estava pensando essa semana sobre esse domingo, sobre o que nós falaríamos, sobre o clima da nossa reunião. Você percebeu que as músicas lindas que o nosso coral cantou aqui, aliás, você pode participar do coral, é só procurar o pessoal, sempre tem uma vaga para cantar no coral, tá bom? Eles cantaram músicas de quem está sofrendo, né? Músicas óbvias, dentro de um tema como esse, né? Pode suportar, Deus está te vendo, o teu sofrimento, a tua dor, e isso remete a gente à realidade desse pessoal. É claro, esse geralmente é o sentimento que toma conta da gente num dia como hoje. Você olhar uma foto dessa mulher que está com os bambus enfiados debaixo da unha, você já viu isso aí? É consternadora, é uma coisa que traz uma indignação. Eu acho que são sentimentos que fazem parte de um dia como hoje, né? Uma indignação, uma compaixão muito grande, gente morrendo pelo Evangelho. Você fica com uma vontade de fazer alguma coisa, dá um negócio. Eu não sei se você dá um negócio, em mim dá um negócio. É um negócio, uma coisa. Um mal-estar, uma compaixão, uma vontade de pegar o avião e ir para lá, tentar ajudar esses irmãos, sei lá, fazer alguma coisa. Ótimo, perfeito. Eu acho que esse é um tipo de sentimento que a gente deve ter mesmo. E ele até se desdobra, às vezes, em pena, em dó, uma coisa assim, eu não sei definir muito bem, mas uma compaixão por esses irmãos perseguidos toma o coração da gente, o que é positivo e é válido. Eu acho que a gente deve manter isso para que isso nos mobilize a orar, nos mobilize a contribuir e nos mobilize a perceber o que é que está acontecendo, gente morrendo pelo Evangelho. Mas hoje eu tenho uma proposta diferente para você. Fiquei pensando nessas coisas durante a semana, assistindo vários vídeos que você pode também assistir lá no site do Portas Abertas, no YouTube. E esses vídeos foram falando ao meu coração algumas coisas que a gente pode aprender com esses irmãos. A minha proposta para você essa noite é: o que é que a gente aprende com esse pessoal que morre pelo Evangelho de Jesus Cristo? Quero que você assista um vídeo comigo agora. O nome do vídeo é O Livro Preto na Coreia do Norte. Vamos lá? Pode soltar, gente. Lugar do mundo para ser um cristão. Somente a família Kim pode ser adorada. É estritamente proibido possuir uma Bíblia ou ir à igreja.
E o governo usa as crianças para descobrir quais cristãos guardam sua fé em secreto. Hoje você vai conhecer a história de Eun, uma menina norte-coreana. Sua professora lhe pediu para procurar um pequeno livro preto em sua casa. Não conte a seus pais que você está procurando por este livro. Traga-o para a escola amanhã e você ganhará um prêmio, disse ela. Animada, Eun chegou em casa sabendo que ganharia o prêmio, porque ela havia visto o pequeno livro preto em casa. Toda noite, sua mãe o escondia embaixo das almofadas do sofá. Eun encontrou o livro preto, a Bíblia de seus pais. E sem dizer uma palavra, ela o colocou em sua mochila. No dia seguinte, a menina entregou o livro para sua professora e esperou, cheia de expectativa, para ouvir qual seria o prêmio. Mas ela foi levada à sala do diretor da escola, o qual lhe deu a notícia de que ela nunca mais veria os pais novamente. Por causa dos riscos, pais cristãos têm medo de evangelizar seus filhos. Você pode transformar essa realidade. Doe e leve o evangelho aos pequenos da Coreia do Norte. Imagine-se numa situação como essa. Você, pai, com medo de falar de Jesus para os teus próprios filhos. Você ter uma Bíblia na tua casa, mas essa Bíblia tem que ser escondida, ficar escondida, como a gente viu na simulação, ali dentro de um sofá, alguma coisa assim. A pressão que esses irmãos vivem é tão grande que eles têm temor de compartilhar o maior presente, a maior dádiva que alguém pode receber, que é o próprio Evangelho de Jesus Cristo, com os seus próprios filhos. Essa é uma realidade distante para a gente, como eu já disse aqui. Eu mesmo me lembro muito bem do ambiente familiar em que eu vivi, que vivo ainda hoje, mas me referindo à minha infância, como o Evangelho fazia parte da vida da gente. Eu sou neto de pastor de um pastor lá no interior de São Paulo, pastor João Gomes. Então a nossa tradição é uma tradição cristã, evangélica, mais ligada à Igreja Batista, e o Evangelho sempre esteve na minha casa. Eu lembro das Bíblias, eu lembro das reuniões de escola dominical, eu lembro das orações que são feitas até hoje, e eram feitas também quando eu era criança, na hora da nossa refeição. Eu lembro de que o Evangelho não foi nem um pouco escondido de mim, nem um pouco, eu não fui isolado do Evangelho, eu fui apresentado a ele. Eu vivi dentro de uma atmosfera, de um ambiente, onde a minha conversão aconteceu, e eu não sei direito nem quando é que isso aconteceu. Meu primo Wilson está ali atrás, a gente fazia lá os finais de ano, a gente ainda faz, um pouco mais distantes hoje, mas todo final de ano, meus tios vinham de uma região de São Paulo, outros de outra, se reuniam na casa da minha mãe, e era muita festa, muita comida, muita coisa gostosa, mas tinha um momento de oração, tinha um momento de música, tinha um momento da reflexão da palavra, que um dos meus tios, minhas tias, minha mãe às vezes trazia essa palavra. Isso faz parte da minha vida. Eu fui alcançado pelo Evangelho por essa possibilidade de me encontrar com Ele dentro da minha própria casa. Essa não é a realidade dos nossos irmãos lá. E observando a luta que eles passam, eu pensei como a gente despreza isso. Como a gente não faz uso da nossa possibilidade de falar de Jesus para as pessoas. Você sabe que lá em Mateus 28, Jesus faz uma coisa que a gente chama de a grande comissão. Ele dá uma ordem para que a gente vá e pregue o Evangelho. Você deve se lembrar desse texto. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A ordem de Jesus é: pregue o Evangelho, me anuncie aos outros. Você sabe que Deus, ele tem uma missão. A gente entende isso como a missio Dei, a missão de Deus: resgatar o homem, reconciliar o homem.
E Deus, através do seu Espírito que habita em nós, Ele se movimenta hoje e continua se movimentando para realizar esse resgate do homem, essa reconciliação do homem com Ele. É a obra que o Espírito Santo faz, mas há um convite, se não uma ordem, para nós participarmos disso. Nós somos convocados, convidados a participar da missão de Deus, que é apresentar Cristo às pessoas. E dentro dessa possibilidade, aliás, dentro desse ambiente livre e tranquilo que nós vivemos, a possibilidade de nós falarmos de Jesus é maravilhosa. Mostrarmos o seu amor, nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso dentro de casa. Nós podemos fazer isso no nosso trabalho, você que trabalha na tua empresa, onde você exerce a tua profissão, nós podemos fazer isso. Não percamos nós a chance de falar de Jesus. A gente às vezes corre um risco, porque nós frequentemente dizemos assim: olha, pregue o evangelho, se necessário use palavras. Quem disse isso foi São Francisco de Assis. Essa ideia de a palavra estar associada à vida. Esse é o princípio apresentado por ele, e é uma grande realidade, biblicamente falando. A gente não adianta só falar, a gente tem que viver. E a gente adota esse discurso como uma verdade. Não adianta só você falar, não seja hipócrita, viva o que você fala. Ou ganhe as pessoas vivendo, você vai vivendo, elas vão vendo a diferença na tua vida, elas vão percebendo a diferença na tua vida. Já dizem que missão é ação que exige explicação. Eu faço alguma coisa, me comporto de um jeito, a pessoa olha e fala: por que está fazendo isso? Por que está perdoando? Por que está sendo tão generoso? Por que está ajudando tanto? Coisas, inclusive, diferentes e distantes da realidade da sociedade que a gente vive. Mas eu não posso perder a chance de falar. É importante viver, é importante pregar com a vida, é importante testemunhar, mas falar. Falemos mais de Jesus aos nossos filhos, irmãos. A gente tem terceirizado isso para o professor da escola, das classes das crianças. A gente tem terceirizado o evangelismo para os missionários que têm canal e horário na TV. A gente não tem feito isso como nós deveríamos fazer. Portanto, eu aprendo com os meus irmãos na Coreia do Norte, através da impossibilidade que eles têm de falarem de Jesus, até para os seus próprios filhos, que a gente não pode perder essa chance. A gente não pode perder a chance de falar de Jesus. Sempre nos lembrando que a melhor coisa que pode ter acontecido com a gente foi termos encontrado Jesus ou termos sido encontrados por Ele. Se você é um cristão maduro, você sabe disso. Um cristão maduro que conhece um pouco do Evangelho, entende o que é Evangelho, entende o que é graça, entende o que foi a obra de Cristo naquela cruz. Você sabe que a melhor coisa que te aconteceu na vida foi Jesus. A melhor coisa e a mais importante situação da tua vida foi ter sido salvo por Jesus, ter o teu nome escrito no livro da vida e ter abraçado o Evangelho dizendo: Jesus, eu quero que o Senhor seja meu Senhor, vou te seguir como teu discípulo. Essa é a melhor coisa que aconteceu na tua vida. Eu não vou nem perguntar sim ou não, só vou dizer sim, é. Não sejamos então aqueles que, recebendo algo tão precioso, tão impagável, completamente impagável, completamente distante de nós termos por mérito próprio alguém que guarda para si. Vamos dividir esse tesouro de vida com quem está perto da gente. Isso eu aprendo com os nossos irmãos. Mas há uma segunda coisa que eu aprendo, e você vai ver um outro vídeo agora, chamado A Repressão na Coreia do Norte. Preste atenção. Quando eu era jovem, achava que Deus era muito assustador. A repressão na Coreia do Norte.
A primeira vez que vi uma igreja na Coreia do Norte foi em 1965. Em áreas perto da minha casa, haviam igrejas que foram destruídas. Construíram escolas no local. O cristianismo não era conhecido na Coreia do Norte, e a única realidade apresentada para a sociedade norte-coreana era e ainda é a ideologia de adoração ao seu líder supremo. Na Coreia do Norte, todo mundo é submetido a uma lavagem cerebral para ser vigilante um do outro, até mesmo do cônjuge ou dos próprios filhos. Os norte-coreanos são aconselhados a denunciar qualquer um que fale sobre coisas que não são ensinadas pelo governo. Na escola, também nós assistíamos a um filme na TV e haviam cenas em que as pessoas oravam, mas os livros didáticos retratavam missionários como pessoas ruins. O cristianismo era visto como uma religião em que as pessoas fracas acreditavam. Eu mesmo nunca vi um cristão na Coreia do Norte. Milhares de cristãos na Coreia do Norte enfrentam a constante perseguição aos cristãos que acontece no país. E sabe, se eu fosse pego no meio dos meus estudos bíblicos, eu teria sido preso apenas por ser um cristão e talvez até morresse. Hoje tenho liberdade de fé, mas na Coreia do Norte ninguém sabia quando poderiam ser capturados. Agora que vivo na Coreia do Sul, eu sei que o governo norte-coreano, que se tornou independente no dia 15 de agosto de 1945, destruiu as igrejas e matou todos os ministros e cristãos sob o controle de Kim Il-sung. Por medo, eles não compartilham a fé e, quando ousam fazer, correm grande risco de ser torturados e até mesmo presos em campos de trabalhos forçados. Mas a nossa oração e apoio ajudam a afirmá-los como um só corpo. Enquanto as pessoas estavam dormindo na prisão, eu acordava para orar em silêncio, para que o governo perverso desmoronasse e a liberdade de fé chegasse à Coreia do Norte. Orava para que a idolatria que persiste por gerações desaparecesse e que as pessoas se arrependessem, para que a prisão se quebrasse também. Envolva sua igreja no DIP 2019. Façamos aqui rapidamente um exercício de imaginação. Você se converte. Eu não sei como é que foi a tua experiência de conversão, mas lembre-se do dia, se você for capaz, em que você entregou a tua vida para Jesus. Uma convicção imensa, completa, tomou conta do teu coração e você reconheceu Jesus como teu Senhor e Salvador. A partir daí, você começou a perder coisas. Imagine isso. Você volta para casa e a tua família fica sabendo, você todo cheio de alegria e felicidade, conta para a tua família que você agora é cristão. O quê? Pronto. Perdeu família. Daqui a pouco o desdobramento disso é você perder o teu trabalho, porque a tua própria família, com medo de que essa situação chegue até eles, te denuncia para o governo, para os superiores, para a liderança do país onde você está. E essa liderança toma conta da situação e te isola do teu trabalho, e você já não tem mais trabalho. Daqui a pouco a coisa vai piorando, chega um pessoal na tua casa e te prende. Porque agora você é cristão e te leva para um interrogatório, quer que você conte onde você escutou falar desse Jesus, cadê a Bíblia que você usa, essa ideologia não pode acontecer porque aqui a gente só adora o líder máximo do nosso país e você está na contramão disso, então você está preso por isso. Não satisfeitos, eles te enviam para um campo de trabalho forçado, onde você trabalha tantas e tantas horas, come muito mal, está sujeito a doenças e a torturas. É uma realidade inimaginável para a gente. Mas como você acabou de ver, é a realidade dos nossos irmãos. Mateus 5,10 nos diz assim: felizes os que são perseguidos por cumprirem a vontade de Deus, pois deles é o reino de Deus. Imagine um evangelho que nos seja apresentado como caminho para perdermos coisas. Essa não é a realidade que a gente vive aqui no nosso país.
Nós, ocidentais, sempre ouvimos o Evangelho como algo que vai nos dar coisas. O Evangelho sempre é apresentado como algo maravilhoso, que vai resolver a minha vida. É assim, na maior parte das vezes é assim que o Evangelho chega até nós. Venha, Jesus vai resolver os seus problemas. Venha, você vai ter prosperidade, isso é o mais comum, mas também tem o apelo, venha, ele vai te curar da tua enfermidade. Venha, a tua família vai ser tratada, vai ser restabelecida, reestruturada. Venha, você vai ser uma pessoa muito mais feliz com Jesus. Mas essas coisas, elas estão sempre colocadas como a realidade máxima do Evangelho. Parece que essa ideia de perder nunca chega até a gente. A gente só tem culto da vitória. Culto da derrota eu nunca ouvi falar. Culto da vitória. Mas é interessante que o texto bíblico fala da possibilidade da gente perder coisas pelo Evangelho. A gente não gosta de falar disso. Mas o Evangelho nos apresenta essa possibilidade. Mateus 16, 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a vida por minha causa vai encontrá-la, está aqui. E outras referências que a gente não tem tempo, nos mostram que é possível perder coisas pelo Evangelho. Quando eu olho para a vida dos meus irmãos na Coreia, é o máximo que a gente pode imaginar, alguém ser preso, torturado e passar por tudo isso que a gente imagina agora aqui com esse vídeo, com essa história toda, pelo Evangelho de Jesus Cristo. E não é que eles passam e suportam. Não é que eles passam e mantêm a fé. O que é que aconteceu com esse pessoal? Porque eles não ganharam nada. Eles não ganharam carro novo. Alguns deles ficaram doentes porque aceitaram Jesus e foram colocados num campo de trabalho forçado. Alguns deles, ao invés de ter a família restaurada, estava tudo bem, estava tudo bonito, se separaram da família, acabou a família, foi cada um para um lado. O que é que aconteceu na vida dessas pessoas que fez com que elas continuassem? Porque a conta não fecha, né? Se eu aceito Jesus para tudo ser resolvido, de repente quando eu aceito a Jesus tudo vira de ponta cabeça, a conta não fecha. A conta não fecha porque o Evangelho que a gente conhece é o Evangelho da retribuição. É a teologia da retribuição, em que eu sigo a Jesus, sirvo a Jesus e obedeço a Jesus na expectativa de que coisas boas aconteçam comigo. Isso não quer dizer que há uma sentença de que tudo que vai acontecer a partir do momento que você entrega a vida para Jesus é ruim, é mal, você vai perder coisas sempre. Não, Deus é bom e misericordioso, e graças a Deus que a sua misericórdia dura para sempre, está sobre a gente. Mas o que aconteceu com esses meus irmãos é que eles perceberam que o mais precioso do Evangelho é Cristo. Eles perceberam que o que eles podem ganhar de mais precioso é o próprio Evangelho. É a própria possibilidade e o próprio privilégio de andar com Jesus, de ter a sua vida resolvida, a despeito de sofrerem, estão lá, persistindo. Você ouviu aí o último trecho do vídeo, a mulher dizendo que dentro da cadeia ela continuava orando para que o regime caísse. A pessoa está presa. Entendeu? Está presa e está orando. Está presa por quê? Porque ora. Está presa por quê? Porque é cristã. E mesmo presa continua cristã. O que é que aconteceu com essa pessoa? Ela descobriu o que Paulo diz lá em Filipenses 3:8. Mesmo perdendo tudo, ele encontrou tudo. É o que aconteceu com esses irmãos. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero esterco para poder ganhar a Cristo. O que é que eu aprendo com isso, gente? Será que esse tipo de coisa acontecendo com a gente nos levaria a ter a mesma atitude que esses irmãos?
Será que a gente experimentando um regime totalitário desse tipo, uma opressão quanto à nossa fé, uma dificuldade no exercício da fé, será que a gente reagiria como esses irmãos? Se a gente perdesse tudo, como é que nós viveríamos? Eu acho isso relevante porque nós temos nos tornado muito dodóis nesse aspecto, né? Muito frágeis. Crente muito fraquinho, muito, sabe, frágil. Qualquer problema está desesperado, qualquer problema está virando as costas. Deus não me abençoa, está vendo? Ele não me ama. Fazemos uma ligação nefasta, errada, entre as circunstâncias que nós vivemos e o amor de Deus, como se o amor de Deus fosse medido por alguma coisa que eu ganho, por alguma coisa que eu consigo, por algo que o amor de Deus foi expresso na sua totalidade na cruz do Calvário. Cristo morreu por você, irmão. Cristo morreu por mim. E quando nós temos uma visão um pouco mais ampla do Evangelho, nós percebemos a grandiosidade e a preciosidade disso, e o resto se torna, como aconteceu com Paulo, lixo, esterco, diante da pessoa de Cristo. A gente tem valorizado o esterco e tem abandonado Cristo. A gente tem atrelado a pessoa de Cristo ao que a gente vive aqui. Que Deus mude o nosso coração, irmão. Porque o que deve mover meu coração a Deus não é o que Ele pode me dar, mas é Ele, é o afeto. Se tirar tudo da minha vida, tirando tudo da minha vida, a minha relação com Deus está baseada em quê? Que ela esteja baseada em afeto, em amor. Percebendo a ação divina e seu amor inexplicável, incompreensível por nós, nos levando a uma maturidade que a gente perceba que o que a gente canta às vezes aqui na casa, né? Que a gente canta lá, te louvarei, não importam as circunstâncias. Aí fecha o olho, adorarei. Ele faz um, crente faz isso, né? E balança, crente balança para cantar, balança para orar. Não tem problema, pode balançar, estou brincando. Mas a gente canta, te louvarei, não importam as circunstâncias. Saiu na rua, quebrou o carro, já está, acabou com tudo. Furou o pneu, é maldito, já. Uma grande distância, né? Minha oração essa noite, eu aprendo com os meus irmãos, que Jesus converta o nosso coração a Ele. Você ouviu, irmão? Minha oração hoje por mim e por você é: Jesus, converte o meu coração a Ti. Para que quando eu cantar, não importam as circunstâncias, essa seja uma grande verdade, porque os meus irmãos da Coreia, não importam as circunstâncias, é na tortura, aliás, isso é parte da história da igreja, né? Os cristãos coptas no Egito, quando aquela turma mais radical, como chama lá aquele pessoal? Esse aí mesmo, esse pessoal aí, que eu não lembro o nome agora, os islãs mais radicais lá, como chama? O Hamas, os xiitas, eu não lembro o nome. É esse pessoal aí. Esse pessoal aí, que não gosta de crente, pegou os cristãos coptas, levou na praia e matou um monte deles. E a exigência era negarem a fé deles. Agora, isso continua acontecendo. Gente que perde porque ama Cristo. Que o Espírito Santo tome conta do nosso coração hoje para a gente aprender que se perder, o meu coração não pode ser tocado. Minha aliança com Jesus não pode ser tocada. Minha relação com Jesus não está baseada no que eu ganho ou no que eu perco, mas na sua morte lá na cruz. Esse é o meu convite para você essa noite. Nós vamos ter 2 momentos de oração aqui, ou um momento só, melhor dizendo, dividido em 2 blocos. O primeiro bloco é que a gente vai orar pelos nossos irmãos lá da Coreia. A gente vai orar. Se você tem um resquício de pentecostal, chame-o à existência hoje para a gente orar forte
Oração forte pelos nossos irmãos. Tá bom? Está liberado hoje. Está liberado, irmão. Está liberado. Vamos orar por eles. Puxa vida, gente. É muito duro esse negócio, né? O cara morrer pelo Evangelho. Que Deus os fortaleça. Que Deus dê graça a eles. Que Deus os console. Que eles se sintam amados por Deus. Sei lá qual que é a realidade desse pessoal. É tão distante da gente que eu não imagino o que é isso, né? E o segundo bloco de oração, o segundo momento de oração, melhor dizendo, é nós aprendermos que o Espírito Santo nos ensine essas coisas. Que a gente aprenda efetivamente que o nosso coração precisa estar voltado ao evangelismo, que o nosso coração precisa buscar Jesus por Jesus mesmo, e que a gente tenha menos interesse e mais amor ao Senhor. Você pode ficar de pé comigo? Muito bom. Amém? Do jeito que você se sente à vontade de orar, vamos pedir que Deus abençoe os nossos irmãos lá na Coreia. Deus querido, Deus poderoso, Senhor da nossa vida, nós estamos aqui diante de uma situação tão distante para a gente, Senhor, uma realidade tão antagônica à nossa, mas hoje eu te peço que o nosso coração seja movido por uma compaixão que só o Teu Espírito pode gerar em nós, para com os nossos irmãos que estão lá do outro lado do mundo, lá na Coreia do Norte. Gente que está perdendo a vida por amor ao Evangelho. Gente que está presa, Senhor. Irmãos que estão na cadeia. Irmãos que estão separados das suas famílias. Gente que está sendo torturada nesse momento para negar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Gente que tinha uma Bíblia em casa e que foi pega por compartilhar o Evangelho de Jesus ou simplesmente por ler a Bíblia. Gente que te encontrou e que foi encontrada por ti e que perdeu tudo, Jesus. Que realidade longe da nossa é essa? E nós te pedimos, tem misericórdia dos nossos irmãos. Fortalece corações abatidos ali, Senhor. Fortalece mães que perderam seus filhos. Fortalece filhos que se separaram de seus pais. Fortalece aqueles que estão fisicamente machucados pelas torturas, que estão trabalhando em campos de trabalho forçado, gente que está sofrendo, Senhor, sofrendo fome, sofrendo frio, sofrendo maus tratos, gente que está perdendo, Senhor. Tem misericórdia dos nossos irmãos, que os teus anjos, que o teu Espírito Santo, que aqueles que sabem levar a palavra de consolo a eles, os alcance, Senhor, que mais missionários possam ser colocados ali dentro daquele lugar, que mais missões como a Portas Abertas se levantem em nosso mundo para ser instrumento teu no evangelismo, para que não falte dinheiro para esse pessoal fazer o que tem que ser feito, pregar, tirar gente que está morrendo de lá de dentro daquele país, contrabandear Bíblias. Eu não sei, Jesus, qual o teu plano, qual é a tua missão, qual é a tua vontade nesse aspecto, mas eu sei que o Senhor quer alcançar aquelas pessoas. Por isso eu te peço, faz essa obra especial em nosso coração. Seja sempre voltado a orar pelos nossos irmãos, consola-os, guarda-os, abençoa-os no Espírito Santo de Deus, que eles mantenham essa convicção que nós percebemos em Paulo e que nós percebemos na história desses irmãos também, em nome de Jesus. E oramos por nós pedindo, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dessa teologia retributiva, que toma conta do coração da gente, porque a gente foi ensinado assim, nós somos ocidentais, e para a gente tudo é na base da troca, a gente ensina assim os nossos filhos, a gente vive assim na nossa sociedade, e isso entrou dentro da igreja, isso entrou dentro do Evangelho. Tem misericórdia de nós, que o Senhor seja o nosso amor maior, Jesus. Que o Senhor seja o nosso amor maior, que ganhando ou perdendo aquilo que a gente acha que ganha ou perde, que a gente perceba que ganhamos o maior, o melhor, o mais sublime de todos os aspectos da existência humana foi atingido pelo teu amor. Nós temos a ti como nosso Salvador, Salvador que nos reconcilia com Deus Pai e transforma a nossa vida, Senhor. Por isso, nos dá maior
maior clareza com relação a essas coisas e converte o nosso coração tantas vezes errado. Converte o nosso coração tantas vezes endurecido, Senhor. E que o DIP seja uma grande bênção, que nós possamos enviar um bom recurso lá para Portas Abertas, Senhor, e que esse dinheiro seja usado de forma adequada para levar o Evangelho a lugares como a Coreia do Norte, e que o Teu Espírito os dirija o pessoal da Portas Abertas e tantas outras missões. É a nossa oração nessa noite, e obrigado por cada um que se envolveu no DIP, obrigado por cada um que trabalhou, obrigado pelas crianças, pelo coral, pela decoração, pela parte técnica, pela oração que foi dirigida a Ti esses dias em favor do DIP, e obrigado porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Guarda o nosso coração, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus.
te chamo, vem descansar.